Bom dia, eu vou falar sobre as drogas utilizadas na urgência e emergência da cetoacidose diabética. Ela consiste na diminuição da concentração efetiva de insulina circulante. Isso vai gerar uma liberação excessiva de hormônios contrarreguladores, que é o cortisol, as catecolaminas, o glucagon e o hormônio do crescimento. Esses hormônios vão fazer com que haja uma liberação excessiva de ácidos graxos livres, e esses vão ser oxidados em corpos cetônicos. E isso vai gerar a acetonemia e a acidose metabólica. A cetoacidose É caracterizada clinicamente pela desidratação, pela respiração acidótica, pela alteração do sensório, e laboratorialmente pela hiperglicemia, pela acidose metabólica, pela cetonemia e cetonúria. Ela é mais comum em pacientes com diabetes do tipo 1, mas 20 a 25% dos casos podem ocorrer em diabetes do tipo 2 quando há condições de estresse importante. É a principal causa de mortalidade em crianças com diabetes do tipo 1 e ela é mais comum em pacientes jovens de 20 a 29 anos. O tratamento vai consistir em 4 etapas, sendo a primeira delas a manutenção das vias respiratórias prévias, e em caso de vômito é indicada a sonda nasogástrica. Depois disso, há a correção de desidratação e de distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos, seguidos da redução da hiperglicemia e da osmolalidade, e logo após a identificação e o tratamento de algum fator precipitante. O tratamento começa pela hidratação porque a diurese osmótica vai causar desidratação. Isso vai fazer com que haja uma diminuição do volume intravascular e do ritmo filtrado glomerular e da pressão arterial. Isso vai agravar ainda mais o quadro de hiperglicemia. Essa é a etapa mais importante do tratamento, porque as células ficam mais responsivas à insulina quando elas estão hidratadas. Então, a hidratação vai diminuir a resistência periférica à insulina. E ela vai diminuir também a retenção de glicose e de corpos cetônicos no plasma, vai diminuir o estímulo à gliconeogênese hepática e o estímulo adrenérgico. A hidratação é indicada no caso de todos os pacientes, mas deve-se tomar um cuidado maior com pacientes idosos e ou cardiopatas. O tratamento vai começar com uma infusão de solução salina a 0,9% em volume de 1.000 a 1.500 ml por hora nas primeiras 2 horas e de 500 ml nas 2 horas subsequentes. Se a osmolaridade for maior do que 320 ou o sódio sérico maior do que 155, deve-se substituir essa solução salina por uma solução hipotônica de 0,45%. Quando a glicemia atingir valores de menores que 250, adiciona-se uma solução intravenosa de glicose a 5% em uma velocidade de 150 a 200 ml por hora. E alguns estudos também sugerem a troca da glicose pela frutose. Os efeitos adversos vão estar relacionados com o uso daquela solução hipotônica, que é a de 0,45%. Ela vai aumentar o fornecimento de água livre e vai reduzir as chances de hipernatremia, mas pode causar hemólise e pode causar quedas rápidas da osmolaridade que podem levar a um edema cerebral. Depois da hidratação, vamos fazer o uso do bicarbonato de sódio. Ele vai atuar como um agente alcalinizador na presença de íons hidrogênio. Ele vai ser convertido em ácido carbônico e depois em CO2. Esse CO2 ele vai ser transportado para os pulmões e excretado. Esse CO2, como ele é facilmente excretado pelo pulmão, ele permite que o bicarbonato funcione como um eficiente tampão. O bicarbonato ele vai ser indicado no caso de acidose acentuada, quando o pH foi inferior a 6,9 e persistir após a primeira hora da hidratação. O manejo posológico ele vai ser de 50 a 100 milimols diluídos em uma solução isotônica de 400 ml. Ele vai ter como efeitos adversos a hipocalemia, a arritmia e hipocontratilidade cardíaca. E pode ter complicações como a alcalose metabólica, acidose paradoxal do líquor, edema cerebral e hipóxia tecidual. Como a insulina vai estar muito baixa, a glicólise vai ser estimulada, e isso vai fazer com que aumente a formação dos complexos fosfolipídios, que vai levar a uma queda dos níveis de fósforo. O fosfato ele vai ser liberado das células, sendo eliminado na urina por causa da glicosúria. Por isso é importante fazer a reposição de fosfato. A reposição de fosfato ela vai ser indicada no caso de hipofosfatemia moderada severa, geralmente sob a forma de fosfato de potássio.
Esses pacientes que possuem baixa de fosfato são os de disfunção cardíaca grave e arritmias, fraqueza muscular e insuficiência respiratória, rabdomiólise e anemia significativa. Não é indicada a reposição de fosfato de rotina, pois pode ter um risco de hipocalcemia. E os efeitos adversos vão ser exatamente esses. Pode gerar uma hipocalcemia secundária à administração intravenosa. O manejo posológico ele vai ser de 25 mEq de fosfato de potássio. A reposição de potássio ela vai ser muito importante, porque na cetoacidose diabética, os níveis de potássio corporais vão estar diminuídos, porque vai ter muita liberação desse íon na urina. Além disso, a hiperglicemia ela vai ser causada pela diminuição da utilização periférica de insulina e, consequentemente, vai causar uma passagem de íons do meio intra para o meio extra muito maior, e isso pode causar um desenvolvimento de uma desidratação e até de uma hipercalemia. E a secreção de insulina promove a absorção de potássio no fígado e no músculo. A reposição de potássio deve ser indicada quando o nível de potássio plasmático for maior do que 5 mEq por litro, e ela vai ser contraindicada quando o nível de potássio for menor do que 3,3 mEq por litro. Os efeitos adversos eles vão ser um desencadeamento ou um agravamento de problemas que já existiam, que eram alterações cardiovasculares, por exemplo, as arritmias. O manejo básico posológico ele vai depender desses valores. Se tiver menor do que 3,3, não deve se aplicar insulina e deve fazer a reposição de potássio de 20 a 30 mEq endovenoso em 1 hora e medir após a infusão. Se for maior do que 5 mEq por litro, a gente deve prescrever insulina e não deve repor o potássio, e aí tem que medir ele de 2 em 2 horas. Se o potássio estiver entre 3,3 e 5, tem que aplicar a insulina, se ela ainda não tiver sido prescrita, e fazer a reposição de potássio de 20 a 30 mEq em cada litro de soro difundido para manter de 4 a 5 mEq por litro. A insulinoterapia em casos de cetoacidose diabética vão ser indicadas por meio da insulina regular ou de análogos da insulina ultra-rápida. Não deve se iniciar se o potássio estiver menor do que 3,3 mEq por litro. E atualmente os estudos mostram que as doses mais baixas elas têm o mesmo efeito na redução da glicose do que as doses mais altas. Então, as doses mais baixas são mais utilizadas. Além disso, essas doses, quando são mais baixas, também podem fazer uma osmolaridade mais gradual, que vai prevenir o edema cerebral clínico em jovens. O manejo básico posológico da insulinoterapia ele vai depender do grau de gravidade. Se for muito grave, recomenda-se uma infusão intravenosa contínua com uma dose de, em média, 0,1 unidade por quilo por hora. E se for leve e moderada, indica-se a insulina regular intramuscular ou análogos ultra-rápidos pelo subcutâneo. E aí tem que regular a dose a cada 1 ou 2 horas. Muitos estudos eles mostram que há a mesma eficácia de subcutâneo e de intramuscular, mas eles só são usados em casos moderados e leves. A insulina vai funcionar através de receptores de membrana especializados. Esses receptores vão ter a tirosina quinase, que vai fosforilar os substratos do receptor e vai desencadear fosforilações segundo o mensageiro. Isso vai deslocar os transportadores de glicose e GLUT4 para a membrana celular, ajudando a diminuir a hiperglicemia. A insulinoterapia ela pode ser indicada para diabetes tipo 1 ou tipo 2 e é indicada também para as complicações por hiperglicemia. Ela é contraindicada no caso de hipoglicemia ou no caso de alergia à insulina ou a qualquer recipiente da fórmula. As complicações elas podem ir de hipoglicemia, por causa de uma administração excessiva ou incorreta de insulina, hipocalemia, por uma insulinoterapia, um tratamento de acidose com bicarbonato sem cuidados recomendados, e até uma hiperglicemia e uma cetoacidose reentrante, que é quando há um manejo inadequado da transição da insulina de via endovenosa contínua para subcutânea em doses múltiplas diárias. Então, a maioria dessas complicações elas vão ser decorrentes de um manejo inadequado do tratamento. Essas são as nossas referências e muito obrigada!